Vamos lá. Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Comigo, tudo ótimo. Eu sou o professor Milton e vocês todos sejam muito bem-vindos na nossa próxima aula de Educação Física de número 35, para vocês aí do 9º ano. Então, pessoal, na aula de hoje nós vamos conhecer um pouco sobre a história dos torneios medievais. O que são eles, gente? São eventos sociais que ocorriam na Idade Média da Europa, europeia, né? E esses eventos contavam com provas de luta, né? Uma prova chamada justa, que é aquele duelo que muito famoso na TV, né? Onde dois cavaleiros que eles portam cada um uma lança e cada um tem que derrubar o outro cavaleiro de um cavalo com essa lança, né? E escapar do golpe do adversário, lógico. Bem, gente, uma pergunta. Vocês sabiam, né, que existem hoje alguns eventos que eles recriam, lógico, né, gente, de forma segura, né? Esses acontecimentos, vamos dar um passeio pela história desses eventos, tá? Torneio medieval. Torneio medieval é o nome popular dado às competições de cavalaria ou pelejas por diversão, né, na Idade Média. Na Idade Média e no Renascimento, que ficariam entre o século XII ao século XVI. Os arautos e os reis de armas, eles eram os responsáveis pela divulgação de um torneio. No dia do evento, era uma grande emoção, né, no local. Todos estavam se preparando para ir para o local indicado pelos desdobramentos de acordo com sua classe e posição. Né, pessoal? Pelo vestuário de luxo, roupas, cavalos, paramentos, armaduras, ornamentos, armas, entre outras coisas. Dado o sinal de partida, ao som de instrumentos para marcar a animação, né, feito pela fanfarra, eram apresentados os cavaleiros nas listas com um grande séquito. Várias eram as modalidades disputadas, sendo a mais famosa a famosa justa, né? E aqui a gente vê, ó, uma ilustração, né, pessoal? Uma ilustração dessa batalha sendo realizada aqui. Então a gente encontra dois cavaleiros com essa lança, com essa espécie de lança aí. Essas simulações de batalhas entre cavaleiros começaram no século X e foram imediatamente condenadas pelo Segundo Concílio de Latrão. Sobre o Papa Inocêncio II, né, também foi condenada pelo Papa Inocêncio II e pelos reis da Europa, os quais eles se opunham aos ferimentos e mortes de cavaleiros causadas por essas atividades, que eles consideravam frívola, né, fútil. Os torneios floresceram, no entretanto, né, e tornaram-se parte da vida do cavalheiro. Pessoal, não é tão simples proibir uma coisa, né, que o pessoal gosta tanto. Bem, eu gostaria de assistir, eu não sei se eu ia querer lutar nisso daí não. Mas coragem para eles. Bem, os torneios começaram como simples competição entre cavaleiros, mas se tornaram mais elaborados com o passar dos séculos. Eles se tornaram importantes eventos sociais, os quais atraíam, né, patronos e competidores de grandes distâncias. Arenas especiais foram construídas com arquibancadas para espectadores, né, e pavilhões para os combatentes. E aqui mais uma ilustração, cavaleiros em torneio, né, pessoal? Uma ilustração aparentemente da Idade Média, né? Cavaleiros continuavam a competir individualmente e também em equipes. Eles lutavam com lanças e essa modalidade tornou-se o principal evento, a modalidade da justa, né? Os cavaleiros competiam como atletas modernos. Eles competiam por prêmios, por prestígio, por olhares das damas que enchiam as arquibancadas, né? Eles duelavam entre si usando uma variedade de armas e simulavam batalhas corpo a corpo com muitos cavaleiros. No século XIII,
tantos homens estavam sendo mortos em torneios que os líderes, incluindo o Papa, eles ficaram alarmados. 60 cavaleiros morreram em 1240 num torneio em Cologne, por exemplo. O Papa queria todos os cavaleiros possíveis para que eles lutassem nas cruzadas. Aquela época era a época das cruzadas na Terra Santa, né? Ao invés de serem mortos em torneio, né, pessoal? Então isso daqui é uma simulação de batalha, tá, pessoal? Isso daqui é uma filmagem simples, moderna, tá? Armas tornaram-se cegas e com regras passaram a tentar reduzir o número de incidência de ferimentos, de mortes, mas feridas sérias e fatais, mesmo assim, continuaram ocorrendo. Henrique II da França foi mortalmente ferido numa competição, num torneio, celebrando o casamento da filha. Desafios terminavam geralmente em torneios amistosos, né? Mas ressentimentos entre dois inimigos poderiam ser resolvidos em uma luta até a morte. Os perdedores dos torneios eram capturados e pagavam um resgate para os vitoriosos em cavalos. Podiam ser cavalos, armamentos, armaduras, para obterem a sua liberdade. Ok, pessoal? Bem, e os arautos mantinham o registro dos recordes dos torneios. Um cavaleiro de baixa classificação poderia acumular riquezas por meio de prêmios e atrair uma esposa. Nessa cena aqui, o torneio de Conde Albert II von Hohenberg. Pessoal, para saber mais, acessem Torneios Medievais, tá? Idade Média, do professor Ricardo Costa. Feiras medievais. As feiras medievais são eventos que têm lugar em locais onde os artesãos expõem e vendem mercadorias. E se faz uma espécie de ensinação, né, em uma feira de época medieval, com a recriação desses eventos históricos que nós conhecemos hoje. Existem diversos desses eventos pelo mundo, principalmente na Europa, mas também temos algumas pelo Brasil. Provavelmente um dos maiores da América Latina. Conheça o 4º Festival Medieval de São Paulo, para ocorrer em 2022. Então aqui o link do título do site, onde vocês vão ter mais informações sobre esse evento, né? E aqui temos mais fotos desse festival que aconteceu em São Paulo, ó. Então, o pessoal simulando uma luta de escudos com espadas. E aqui um pessoal com aparentemente com arcos e flechas também, né? Então parece ser um evento bem bacana, bem interessante, para quem tiver a oportunidade de conhecer. E não tem só em São Paulo não, tem muitos lugares, viu, pessoal? E agora conheça a Justa. A cidade de Hever, no distrito de Sevenoaks, em Kent, no Reino Unido, realizou uma competição de cavaleiros medievais. Com o raiar do sol, surgiram os primeiros competidores com as suas armaduras, com seus escudos, com as suas lanças, né? O evento esportivo aconteceu no castelo de Hever, conhecido por ter sido a casa de Ana Bolena na infância, a segunda esposa do rei Henrique VIII. E para concluir a nossa aula, né, eu digo que os torneios medievais eles eram perigosos para os cavaleiros, mas que também tinham nele uma esperança, uma forma de ascensão social, né? Era uma espécie de circo da época, onde as pessoas das mais variadas classes eram os espectadores. Vocês gostariam de conhecer uma feira medieval moderna? Façam as atividades propostas para a aula de hoje, mantenham-se ativos e tenham uma ótima semana de estudos.